Aleluias, aleluias. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz verdadeira, única e fiel do nosso Mestre amado Jesus Cristo venha repousar sobre você, seu lar e tua família. Amém? Meus amados irmãos, em nome de Jesus, quero dizer a vocês, sejai-vos muito bem-vindos a este canal Revelando a Verdade, Pastor Nilcélio, aonde nós vamos estar aqui orando, estudando a palavra de Deus, fazendo reflexões, que é muito importante nós refletirmos no grande e verdadeiro amor de Deus para conosco, para com este mundo. E nós estamos aí para a honra e glória de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, sob a direção do Espírito Santo, fazendo sempre novos estudos, mas agora nós estamos aí numa série. Eu creio que você já se deparou com um vídeo, porque esse vai ser o segundo vídeo da nossa série, e a série é Profetas Fake News, tá? Creio que você já sabe qual é o significado dessa palavra fake news, que significa informações erradas, tá? Então, por quê? Qual o significado do nome Profetas Fake News? São profetas que passam para você, meu irmão, para você, minha irmã, falsas informações da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo uma coisa e eles torcem a Bíblia e faz com que ela fale outra coisa. Só que a Bíblia não fala outra coisa. Pode falar por meio da mente deles, né? Mas a palavra de Deus ela é imutável, inalterável. Ela não muda, porque Deus não muda. Deus é sempre Deus soberano e tremendo. Então, essa série Profeta Fake News é para passar para você, meu irmão, para você, minha irmã, de que tem falsos profetas ensinando coisas erradas para você. E às vezes você não sabe, certo? Então qual é a importância deste estudo que nós vamos fazer hoje, o segundo tema, Profeta Fake News? O primeiro tema, se você buscar aí, por exemplo, é Pastor Nilcélio, Profeta Fake News, você vai ver que o primeiro tema nós falamos a respeito do arrebatamento. Porque andam dizendo por aí que o arrebatamento é secreto, então não deixe de procurar, não deixe de buscar informações verdadeiras, para de ouvir fake news, porque infelizmente está no nosso meio, né? Tem fake news de todas as formas, no jornalismo, de todas as formas que você pensar. Então vai lá no YouTube, digita lá, ó, Pastor Nilcélio, Profeta Fake News, aí você vai ver então o primeiro vídeo desta série. Não posso dizer para você quantos vídeos serão feitos, porque assim conforme o Espírito Santo me guiar e me conduzir, eu quero estar trazendo a você a verdade a respeito do que está sendo pregado aí fora em mentiras. Porque o arrebatamento não é secreto. Isso já ficou bem visível no outro vídeo. Vai lá então e busca lá, ó, Pastor Nilcélio, Profeta Fake News. O arrebatamento é secreto? E aí ali, tenha paciência, persevere, vai até o final e você vai receber da parte de Deus a revelação da verdade a respeito da vinda de Jesus. Tá bom? Hoje o tema é a grande tribulação. Então esse é o segundo vídeo, é o segundo estudo desta série Profetas Fake News. E o tema hoje é a grande tribulação. E eu inicio fazendo uma pergunta para você. A igreja, ela vai passar pela grande tribulação? Ou Jesus vai vir buscar a igreja antes da grande tribulação? Porque o que se andam dizendo aí é que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Que quando a grande tribulação vier, a igreja já estarás com o Senhor nos céus. Aí eu te pergunto, dentro deste livro, a base bíblica, há fundamentos, a afirmação e confirmação de que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Hoje nós vamos estudar esse tema. Então, mais uma vez eu vou dizer assim para você, ó. Você se deparou com esse vídeo? Não é em vão. Tem algo de Deus para você, tem algo de suma importância de Deus para você a respeito deste assunto, porque às vezes você pode dizer assim, mas isso não tem importância para a salvação. Tem, querido. Tem, porque se você der ouvido a mentiras, você vai viver a mentira. E João 8,44 fala que o diabo ele é o pai da mentira. Se você viver na mentira, você vai se fazer filho de quem? Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Aí você crê na mentira e vai viver uma mentira, você vai se tornar filho de quem?
do pai da mentira, que é Satanás, conforme diz João 8,44. Então, se você tem dentro do seu coração, dentro da sua mente, a plena certeza de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, eu vou dizer para você com muita tristeza, você está errado. Porque a igreja vai sim passar pela grande tribulação, porque os cristãos de hoje não têm nada de melhor do que os cristãos do passado que passaram por tribulações. Certo? O que a palavra de Deus vai nos ensinar, nos instruir a respeito desse assunto? Que a igreja vai passar pela grande tribulação, só que ela não vai passar sozinha. Ela tem o doutor, o autor, o mestre soberano Jesus ao teu lado. Não disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer para nós? Vocês vão ter tribulações, vocês vão sofrer aflições, perseguições, mas eu estarei convosco. E hoje quem é que está aqui do nosso lado, conforme o pedido de Jesus Cristo? O Espírito Santo de Deus, aquele que foi enviado da parte de Deus mediante a intercessão de Jesus Cristo para nos guiar a toda a verdade que é a palavra de Deus. Então é de grande importância para você que deparou com esse vídeo aí, tenha um pouco de paciência e persevere, vai até o final. Se no final do vídeo o Espírito Santo tiver falado com você, aí o meu pedido é: não tape os ouvidos para a voz do Espírito Santo. Não endureça o teu coração para o Espírito Santo. Desce um pouquinho abaixo, vai lá, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, deixa os teus comentários. Eu já falei no primeiro vídeo e vou falar aqui de novo, meus queridos, eu não estou preocupado com a quantidade de inscritos neste canal, mas é com a qualidade dos inscritos. Porque a qualidade dos inscritos deste canal que eu estou pedindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo é qualidade de inscritos que querem verdadeiramente a verdade, a revelação da verdade. Daí você já vai entender o nome deste canal. Revelando a verdade. Qual verdade? A palavra de Deus. A única e absoluta verdade. Eu tenho que ficar com o que a Bíblia me diz e não com o que os homens me dizem. A não ser que eles dizem de acordo com o que a palavra de Deus fala. Porque se sair da palavra de Deus, vai fazer o que o apóstolo Paulo falou. Olha, se alguém vier e pregar a vocês outro tipo de evangelho, sejai-vos para vós um anátema, ou seja, seja para vós falsos ensinos. Então esta série Profeta Fake News é para trazer para você, meu querido irmão, minha irmã, para trazer a você a revelação da verdade. Então, como é que vai ser a grande tribulação? A igreja vai estar no céu? Ou a igreja vai passar pela grande tribulação? Desde já eu te afirmo, a igreja vai passar pela grande tribulação. E é mediante a luz da palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus vai trazer a você essa revelação, para que você não tenha dúvida de que Deus ele nos ama de tal forma que ele não nos deixa ser enganados. O enganador está aí. Ele tem muitos servos. Ele tem muitos falsos profetas trabalhando em favor dele. E nem todos os falsos profetas são falsos profetas porque querem. Porque infelizmente aprenderam assim. Tá? Eu posso falar isso para você? Por quê? Porque eu tenho experiência na minha cidade de pessoas sinceras, humildes, honestas, que estão pregando de forma errada porque aprenderam errada, e você vai conversar com ela e ela fala assim: mas eu aprendi assim. Tudo bem. O fato de eu ter aprendido errado nem sempre é culpa minha, mas se eu viver no erro, eu vou me tornar culpado do erro. Não é verdade? Então eu não posso brincar de ser cristão. Ou eu sou um cristão que teme e obedece à Bíblia, ou eu sou um falso cristão que vou ficar dando ouvido ao que fala aí as lideranças religiosas. Então eu prefiro ficar com a Bíblia, como diz o apóstolo Pedro, muito mais me vale obedecer a Deus do que aos homens. Se o homem falar de acordo com a Bíblia, eis-me aqui para ouvir e obedecer em nome de Jesus. Mas saiu da Bíblia e eu também saio fora dessa pessoa. Não admito. Não sou santo, não sou correto, sou falho, sou pecador. Mas a verdade que o Senhor me revelou, eu quero compartilhá-la com você, porque o Senhor me revelou ela de graça. De graça recebestes, de graça dai. Então você não se deparou com esse vídeo por em vão, tá? E nem por coincidência, mas é por consequência da sua vida, o quanto você busca a verdade, o quanto você suplica a Deus a verdade, e agora o Senhor colocou diante de você, meu irmão, este canal revelando a verdade, para que
Você fique a par da verdade, afasta-se da mentira. Tá ok? Então nós vamos começar fazendo o nosso estudo, esse segundo tema desta série Profetas Fake News. Repetindo, o primeiro tema foi: o arrebatamento será em secreto? Vai lá e vê o vídeo lá, vai lá no YouTube lá, escreva lá, Pastor Nilcélio, revelando a verdade, o arrebatamento é secreto? E hoje o tema é a grande tribulação. A igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? Então desde já eu quero pedir a você, vamos passear pelas páginas da Bíblia comigo? Vamos estudar a palavra de Deus a respeito deste assunto? Amém? Graças a Deus. Então vamos fazer um pedido a Deus em oração para que nos direcione? Querido e maravilhoso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dirige agora, meu Pai, a respeito deste assunto, sobre as verdades da tua palavra. Senhor, nos revele, Pai, se verdadeiramente a tua igreja, o teu povo santo, vai passar pela grande tribulação ou não. Revele-nos a verdade a respeito deste assunto, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Não nos deixe enganado, Pai, porque o Senhor mesmo diz na tua palavra, meu Deus, que o Senhor não faz nada sem primeiro revelar os teus segredos aos teus servos, os profetas. Sou um humilde servo do Senhor, como humilde é este irmão e essa irmã que comigo agora está orando. Pai, nos direcione pelo teu Santo Espírito a toda a verdade a respeito deste assunto. Nós te oramos, te clamamos e suplicamos em nome de Jesus, não nos deixe enganados nem confundidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, em nome de Jesus, a primeira passagem que eu quero ler com vocês se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, vamos abrir a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, e nós vamos ler aqui então o versículo de número 11, tá ok? Diz assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo 7, versículo 11. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Esse texto é referente, por exemplo, o autor aqui que escreveu essa parte de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 11, está se referindo à fome do Egito e de tantos outros países circunvizinhos que não ficaram sem alimento. E eles passaram por grande tribulação. Vieram sobre eles o quê? O texto está dizendo para nós o quê? Que tanto no Egito e de Canaã vieram fome e grande tribulação. Hoje eu pergunto para você, aquele povo do passado que passaram por essa grande tribulação, por essa tribulação ali onde tiveram eles fome e tribulação, o que eles têm de mais ruim do que o povo da atualidade agora? Porque o ensino é que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas aquele povo do passado passaram por grande tribulação. Você pega, por exemplo, aí, 3 jovens cujo nome de pagão que colocaram neles era Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os seus nomes são Ananias, Azarias e Misael. Aqueles homens, ao ser levado cativo para a Babilônia, e ali tendo um regime decretado pelo rei de Babilônia, que era para adorar os deuses deles, respeitarem as suas leis, aqueles jovens ali, com toda a confiança que eles tinham em Deus, por algum momento eles passaram por tribulação? É claro que passaram. Tanto é que eles foram condenados e lançados dentro de uma fornalha ardente. E olha que a fé deles não era pequena. Eles chegaram a dizer, ó rei, se Deus quiser nos livrar da fornalha, ele livra. Se ele não quiser, ele não livra. Mas será que há um homem tão enraizado assim na fé que por dentro dele não há aquela tribulação, aquela angústia, aquela dor, pensar, meu Deus do céu, e agora? Mas você sabe a história, você conhece a história. Eles lançaram 3 homens na fornalha e de repente foram vistos 4 homens caminhando por sobre o fogo. O grande Daniel, o homem ungido por Deus, será que ao ser lançado na cova dos leões ele não teve tribulação? Por mais confiante que seja ele em Deus? Claro que ele teve.
O que dizermos do grande profeta Elias? Aquele homem sofreu uma tribulação tão grande que aquele homem entrou num estado depressivo, que ele se separou, se ausentou, se desertou, digamos assim, a ponto de não querer se alimentar. Mas o Senhor que esquadrinha os corações, o Senhor que prova os pensamentos, o Senhor que tem cuidado de ti, de mim, de nós, enviou um anjo para alimentar Daniel. Depois usou de um corvo para levar alimento para aquele varão. Mas mesmo assim eu te pergunto, Daniel passou por tribulação? Claro que passou. O que dizer do grande profeta Jeremias? A tribulação que aquele homem passou, que muitos até falam que ele era o profeta chorão. Como que não chora diante de tantas adversidades que você está pregando a verdade, ensinando a verdade, lutando para levar a verdade e você ainda é criticado, pisoteado e ainda acontece o que aconteceu com aquele homem, foi preso até ser levado à morte. Então o que o povo do presente momento tem melhor do que o povo do passado? Se eles passaram por grande tribulação, o que dizer de Jesus Cristo, meu querido irmão? Jesus Cristo passou por grande tribulação? O que você me diz? Ele passou por tanta tribulação que Jesus Cristo chegou ao ponto de no seu suor sair misturado suor de água com sangue. Chegou a ponto de falar assim, Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Será que Jesus estava atribulado, querido? Claro que estava. Mas é por isso mesmo, pela tribulação que o nosso mestre passou, que ele falou assim, olha, no mundo vocês terão aflições. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou estar com vocês. Então por isso aqui está o tema. A igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? Então conforme diz aqui o escritor dessa carta, Atos 7:11, que lá no Egito veio grande tribulação, que os pais sequer achavam alimentos, certo? Tanto no Egito quanto em Canaã. E o que agora nós possamos dizer aqui? Eu quero ler com você aqui Salmos capítulo 107, versículo 28, e vamos trazer toda a escritura para o presente momento, porque a Bíblia, ela não tem nada do passado. As histórias ficaram no passado, mas a Bíblia está presente entre nós, porque mesmo a história tendo ficado no passado, ela se faz presente para fortalecer a nossa fé. Então, Salmos capítulo 107, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim, olha, então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Se você pegar esse texto de Salmo 107, versículo 28, compará-lo com Romanos 12, verso 12, o que diz a palavra do Senhor lá em Romanos 12, verso 12? Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Por que o apóstolo Paulo está entrando em concordância com o escritor do Salmo 107, versículo 28, que eu acredito que foi Davi, e este salmo está dizendo assim, olha, então clamam ao Senhor, e a sua tribulação, na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. E aí vem o apóstolo Paulo e escreve para os romanos dizendo assim, olha, alegrai-vos na esperança, sejai-vos paciente na tribulação, perseverai na oração. É porque a igreja vai estar na terra na grande tribulação, e Paulo está falando assim, olha, vocês devem se alegrarem no momento da tribulação, vocês devem ser pacientes no momento da grande tribulação, vocês devem estar em oração no grande período da grande tribulação. Por que Paulo ia pedir para nós estarmos atentos em oração, nos alegrarmos e sermos perseverantes na oração, na grande tribulação, se a igreja já estaria no céu, na grande tribulação? Quero ler outro texto com você. Palavra do profeta Isaías, 33:2. O profeta Isaías deixou escrito assim, olha, Senhor, tem misericórdia de nós por ti. Temos esperado, seja tu, ó o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Vamos ler de novo o que o profeta Isaías está falando? O profeta Isaías está falando assim, olha, Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado, Senhor. Sejas também a nossa salvação no tempo da tribulação. Perdão, queridos. Por que o profeta Isaías, cheio da presença do Espírito Santo, deixou este clamor, esse verso aqui em forma de súplica a Deus, pedindo, ó Deus, Deus tem misericórdia de nós, por ti nós esperamos.
Nós estamos esperando por ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Sejas o Senhor o nosso braço forte. Ele está falando bem claro. Seja, Senhor. Veja bem. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sejas tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Isaías estava falando do teu tempo presente ou no tempo futuro? Que esse homem era um profeta de Deus. Ele tinha visões do futuro dada por Deus a ele. E ele faz essa súplica a Deus, para que ele tenha misericórdia de nós, para que ele seja o nosso braço forte, a nossa salvação no tempo da tribulação. Então, queridos, o que eu vou dizer para você é: a igreja vai estar na terra no período da grande tribulação? Sim, vai. Só que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vai nos guiar em meio à grande tribulação. Vai estar conosco. Ou quando Moisés tirou aquele povo do Egito, Deus desamparou aquele povo. Deus não fazia, por exemplo, cair pão do céu, maná do céu para aquele povo. A água amargosa não tornava o Senhor em ela água doce. O Senhor, porventura, não pôs ali para tampar aquele sol escaldante uma grande cortina de nuvem? Atrás daquele povo, o Senhor não fez um grande cortinado de areia para poder atrapalhar a progressividade dos carros de Faraó, do exército de Faraó? O Senhor, porventura, não abriu o mar para aquele povo passar? Você acha que Deus vai deixar você, a igreja amada de Jesus Cristo, ser destruída em meio à grande tribulação? Não. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Ele vai te iluminar. Ele vai te guiar. Ele vai te conduzir. Ele vai estar com você no meio da grande tribulação. Porque ele disse: o teu pão será certo e a tua água não faltarás. Porque o Deus do passado é o Deus do presente e será eternamente. Ele não muda, ele não mente, ele não se arrepende, ele não tem sombra de variação. Se o povo do passado passou por grande tribulação, por que o povo do presente não vai? O que eles têm de melhor? Se hoje nós estamos num mundo ainda mais depravado, cheio de adultério, de prostituição, de lascívia, de mentira, de engano, de vaidade, de luxúria. Por que o povo de hoje, os cristãos de hoje, não vai passar pela grande tribulação, se eles não têm nada de melhor do que os cristãos do passado? A diferença é que no passado Deus estava com eles, no presente Deus estará conosco, porque Ele é Deus de promessas e cumprimento de promessas, cumpridor das promessas. Ele não brinca de ser Deus, Ele não diz sim para um povo e não para o outro, a não ser que os outros desobedeçam. Mas o sim de Deus é sim para todas as épocas e o não de Deus é não para todas as épocas. Acabou. Deus não muda, Ele não mente, Ele não se arrepende. O que mais diz a palavra do Senhor? Vamos reafirmar aqui, Salmos aqui então? Salmos 107, 28. Então clamam ao Senhor na tribulação. Se Deus permitir que eu e você ainda estejamos nessa terra na grande tribulação, devemos clamar ao Senhor, confiar ao Senhor, nos entregarmos ao Senhor e vivermos a vontade do Senhor. E Ele nos livrará dos castigos, das pragas, das pestes da grande tribulação. Ele vai estar conosco em meio à grande tribulação. Vamos continuar lendo. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra maravilhosa. Quero ler com você Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Você sabe bem dessa história aqui, lá de Apocalipse 1:10, que o apóstolo João foi arrebatado em espírito e foi levado ali ao céu. E aí o anjo do Senhor, né, chega nele e fala assim: olha, esses que estão aí vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde eles vieram? No versículo 14, o apóstolo João diz assim: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Este povo vieram da onde? Da grande tribulação, eles não vieram antes. Eles vieram da grande tribulação, o Senhor passou com eles dentro da grande tribulação, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e agora estavam ali no céu, visão dada pelo Senhor ao nosso querido irmão apóstolo João.
Se eles vieram da grande tribulação, qual o significado de dizerem por aí que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, não, querido, é porque foi os que ficaram quando Jesus voltou. Para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã. Lá no vídeo anterior, a respeito do arrebatamento secreto, eu li lá o que nosso mestre amado Jesus Cristo falou que como seria a sua vinda. Que seria como nos tempos de Noé, tá? E eu te pergunto, o que aconteceu nos tempos de Noé? Porventura não veio o dilúvio e levou a todos? Ficaram apenas Noé com a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras? Ou seja, ficaram apenas 8 pessoas vivas? O que vai acontecer na vinda de Jesus? Se ele falou que a vinda dele será como nos tempos de Noé, é porque o dilúvio agora não vai ser de água. O dilúvio agora vai ser de glória e majestade. Porque Jesus agora, ele não vem como ele veio da primeira vez. Ele não vem como uma criancinha. Ele não vem num corpo mortal. Ele vem num corpo glorificado. Ele vem como o Senhor do Senhor, como o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Soberano. E a glória da majestade do seu poder vai fazer como fez o dilúvio. Aqueles que não estiverem na arca chamada graça de Cristo, serão levados à morte. Quando Cristo descer nas nuvens do céu, não vai ficar um ser humano vivo nessa terra, porque será levado à morte pelo dilúvio do resplendor da tua glória. Então, como que vai ficar alguém aqui vivo depois da grande tribulação? Se o Senhor fala bem claro que não vai ficar um ser humano vivo nessa terra. O profeta Zacarias, se não me engano, Zacarias 4, eu quero fazer uma leitura desse texto para que você entenda o que diz a palavra do Senhor. Zacarias ou Jeremias 4? Eu vou olhar Jeremias 4 primeiro, porque eu tenho a impressão que é Jeremias capítulo 4. Aqui vamos ver se eu não estou errado. Estou abrindo a minha Bíblia. Jeremias capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 23 a seguir. O que diz a palavra do Senhor. Esse homem, profeta Jeremias, pensa num servo usado por Deus. Pensa num homem temente, obediente a Deus. E Deus deu a ele a visão do que vai acontecer na terra na volta de Jesus. Você quer duvidar? Duvide, você é livre. Mas olha o que esse homem teve da parte de Deus por revelação. Jeremias 4, 22. Eu falei que eu ia ler do 23, vamos ler do 22 a seguir. Deveras, o meu povo está louco. Já não me conhece. São filhos nércios e não inteligentes. Sábios são para fazer o mal, mas para fazer o bem nada sabem. Observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Como que vai estar a terra quando Jesus voltar? A terra vai ficar desolada, vazia, destruída. O profeta disse que olhou aqui e não viu homem nenhum e nem as aves. Não viu nenhum tipo de ser vivo nessa terra. Ele viu a terra completamente vazia. Nós vamos entrar num tema também dessa série Profeta Fake News, é o tema O Milênio. Porque essa terra vai ficar vazia durante 1000 anos. Esses 1000 anos que a terra estará vazia, será um período em que os salvos estarão com Cristo no reino dos céus. E a terra vazia, sem forma, destruída, conforme viu o profeta Jeremias. O que mais diz a palavra do Senhor? Quero ler com você, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui, eu fiz questão de separar esse texto, Apocalipse capítulo 8, verso de número 1. Queridos, eu estou lendo ainda por enquanto alguns textos por alto, porque os textos fortes, agorinha mesmo nós chegaremos nele. Apocalipse 8, 1. O que nos diz a palavra do Senhor pela boca do servo do Senhor, profeta João? Olha o nome do título deste capítulo. A abertura do 7º selo.
os 7 anjos com as 7 trombetas e as 4 primeiras trombetas. Apocalipse 8, verso 1 está escrito assim, olha. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus ele veio antes de abrir o 7º selo? Jesus ele vem antes de tocar a 7ª trombeta? Jesus ele vem antes de ser derramada a última taça entre as 7 das pragas da ira de Deus? Ele só vem depois que for tocada a 7ª trombeta, depois que for aberto o 7º selo, depois que for derramada na terra a 7ª taça da ira de Deus. E então, como que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Então agora eu vou para os textos um pouco mais fortes. Eu quero que você me acompanhe em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, vamos ver se Jesus vem antes da grande tribulação mesmo. Nós vamos deixar Jesus Cristo falar. Porque o capítulo 24 de Mateus é Jesus Cristo falando ele todo. O autor aqui, Mateus, só escreveu o que ele ouviu da boca de Jesus Cristo. Então vamos ver o que Jesus Cristo tem a dizer para nós. Mateus, capítulo de número 24, é uma leitura extensa. Por isso que eu pedi no início do vídeo para você ter paciência e ser perseverante. Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo quer que você abra os teus olhos e a tua mente para ver o quanto está assim de profetas fake news, passando para você falsas informações. Mateus capítulo 24 começa dizendo assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os teus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não verdes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejais derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Queridos, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus aqui, olha. Dize-nos quando serão essas coisas? Que coisas? Quando, Senhor? Que não vai ficar aqui pedra sobre pedra daquele templo. E a outra pergunta é: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles fizeram uma pergunta tríplica. Quando é que não ficaria naquele templo pedra sobre pedra? Quais eram os sinais que apontariam para a vinda de Cristo e para o fim do mundo? Aí Jesus vai dar uma sequência aqui, ó. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Nós estamos ouvindo falar de guerras, de rumores de guerra? Estamos. O que diz o verso 7? Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são ainda o princípio de dores. Nós estamos vendo fome, nós estamos vendo pestes, nós estamos vendo terremotos? Claro, mas isso é o quê? O princípio de dores. Cadê Jesus? Veio? Ainda não veio. Vamos continuar lendo, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão, ó os profetas fake news, ó. Verso de número 11, ó os profetas fake news aqui. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Você está sendo enganado, meu irmão. Você está sendo enganado, minha irmã, com falsos ensinamentos, com falsas informações. Ao dizer aí para você que o arrebatamento é secreto, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, você está sendo enganado por esses falsos profetas, profetas fake news, passando para você informações falsas. Olha o que diz o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha agora o que diz aqui que vai acontecer para Jesus voltar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Quando é que Jesus vem? Quando o evangelho do reino, puro e imaculado, a Bíblia de forma pura, real,
inalterável for pregada no mundo inteiro, testemunhando a todas as gentes os feitos de Jesus Cristo. Quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, que não houver mais ninguém na face da terra que não tenha ouvido a palavra de Deus, aí Jesus volta. Sabe por quê, querido? Para cumprir a palavra do Senhor que diz: eis que naquele dia eu não terei ninguém por inocente. Jesus só volta. Jesus só vai voltar quando o evangelho verdadeiro, quando a palavra pura, inalterável, sem mudança, sem acréscimo, sem diminuição, for pregada no mundo inteiro, em testemunho a todas as pessoas, em todos os seres humanos, aí Jesus volta. Mas cadê aqui a grande tribulação? Ainda não aconteceu, certo? Vamos continuar lendo. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê que entenda. Opa, peraí. Quando verdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê que entenda. Que lugar santo é esse que nós devemos estar? Na graça de Cristo. Na arca chamada graça de Cristo. Que a arca de Noé era a graça do Senhor sobre o teu povo. Todo que nela entrasse não iria morrer. Apenas 8 pessoas entraram. Agora nós temos a graça chamada graça de Cristo, a arca da aliança, a aliança feita no sangue de Cristo. Ele é a nossa arca, ele é a nossa firmeza, ele é o lugar santo onde devemos estar, na graça de Cristo. Versículo de número 16. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e da que as amamentarem naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Versículo de número 21. Mateus 24:21. Jesus é que falou, olha, quem estiver no monte, continua, quem estiver no telhado não desça. Ai das grávidas e daquelas que estiverem amamentando naquele grande dia. Vocês devem orar para que a fuga de vocês não se dê nem no inverno e nem no sábado. Por quê, Senhor? Porque o versículo 21 está dizendo assim, ó, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Olha, entramos no tema da grande tribulação. Cadê Jesus? Ele veio? Até agora não. Até agora Jesus não veio. E aí ele continua dizendo, verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Porque surgirão falsos cristos. Lá vem de novo os profetas fake news. E os profetas e os falsos cristos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Cuidado, não deixe você ser enganado por esses falsos cristos e falsos profetas, não. Versículo de número 25. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Queridos, olha aqui o verso 28 de Mateus 24, mostrando que lá o que o Jeremias viu, capítulo 4. Aonde estiver as águias, ali também estarão os cadáveres. Ou seja, pois onde estiver o cadáver, ali estarão as águias. Por quê? O Senhor está falando que aonde estiver o cadáver, ali também estarão as águias. Porque quando Jesus voltar, pelo resplendor da tua glória, pelo dilúvio de glória e majestade da tua vinda, todos os que não tiverem confessado o Cristo como Senhor vão morrer na hora, porque não vão poder suportar ver a glória de Cristo. Porventura Moisés não pediu a Deus, lá em Êxodo 34, Senhor, deixe-me ver a tua face. E Deus olhou para Moisés e falou assim, Moisés, vai para de trás daquela rocha, ali tem uma fenda. Fica de trás dela, eu passarei e tu me verás pelas costas, porque não há homem que veja a minha face e viva. E nós vamos ver Jesus de face, com seu resplendor, com a sua glória. E por que nós vamos, suportar ver Jesus? Porque a palavra de Deus fala que os mortos em Cristo serão ressuscitados num corpo glorificado. Os vivos em Cristo serão transformados num corpo glorificado. Aí sim, quando esse corpo corruptível, imortal, for revestido da incorruptibilidade e da imortalidade, nós vamos poder ver e suportar a glória do Senhor.
Mas os que não confessou Cristo não vão suportar, vão cair mortos, duro, na hora. Tem uma passagem aqui em 1 Tessalonicenses, se não me engano, eu vou fazer questão de ler ela. Você me perdoe pela extensão do áudio, do vídeo, mas é porque se não for assim, querido, você vai continuar sendo enganado. Deixa eu ver se é 1 Tessalonicenses 1 ou se é 2 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses está aqui. Então é 2 Tessalonicenses. Vamos para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos diziam quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque o ministério da injustiça já opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja retirado. Qual é o ministério da injustiça que está operando hoje? A mentira proferida pelo pai da mentira. O diabo, ele é mentiroso e pai da mentira. E o que ele tem de filhos e filhas que o servem não é fácil. Estão aí pregando arrebatamento secreto, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas o texto está dizendo assim, olha, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem é que está hoje no meio desse ministério da iniquidade no mundo? O Espírito Santo. É ele que ainda está no meio de nós. É ele que está em meio à grande luta do homem carnal contra o homem espiritual, do homem servo de Deus contra aqueles que estão servindo ao diabo, dos que querem ser fiel lutando contra os infiéis. Ele está no meio, o Espírito Santo, mas ele vai ser tirado. E quando o Espírito Santo for retirado desta terra, aí é que vai vir a grande tribulação. Não se deixe enganar-te. O Espírito Santo não vai contender conosco para sempre. Ele está no meio de nós, mas vai chegar um tempo que ele vai ser retirado do meio de nós. E é ele que hoje está resistindo ao diabo e fazendo com que eu e você também lutemos para resistir, mas ele vai ser do meio tirado. Versículo de número 6, perdão. Não, é isso mesmo. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja estirado. Versículo 8 agora. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios e de mentiras, e com todo o engano de injustiça para os que o perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. O que o Senhor vai fazer aqui, quando ele voltar? Versículo 8. E então será revelado o iníquo. O que é o iníquo? Satanás e aqueles seguidores dele. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Tornemos para Mateus 24. Nós lemos até o versículo 27. Jesus ainda não veio. Mas aqui no versículo 21 já fala que haveria grande tribulação como nunca houve e nem jamais haverá. Agora nós vamos ver então quando é que Jesus volta. Se a igreja vai estar no céu no período da grande tribulação. Versículo de número 29. Mateus 24, 29. Olha o que está escrito. E logo depois de quê? Logo depois da grande tribulação, gente, para com isso, gente. Quando é que Jesus volta? Logo depois da grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, e então, verso 30, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando é que o Senhor vem, Jesus Cristo? Quando é que o Senhor vem buscar a tua igreja, mestre amado? Logo depois da grande tribulação, depois que o sol escurecer, depois que a lua perder o teu brilho, depois que as estrelas caírem do céu, depois que as potências do céu forem abaladas, então Cristo aparecerá no céu. É logo depois, não é antes. Como que a igreja vai estar no céu sem Jesus ter voltado? Como que a igreja vai subir sem Jesus vir buscá-la?
Como? Me explique em nome de Jesus. Se é o próprio Cristo, o próprio Mestre Jesus que está falando assim, ó, é logo depois da grande tribulação que vocês vão ver o sol escurecer, a lua perder seu brilho, as estrelas vão cair do céu, as potências do céu serão abaladas, e aí então vocês verão o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É logo depois da grande tribulação, não é antes e nem durante. É logo depois, é depois da grande tribulação. Aqueles que estiver fiel com Cristo dentro da grande tribulação, esses verão a glória do Filho do Homem vindo buscá-los. Ou você acredita que Jesus é mentiroso? Olha o que diz Mateus, capítulo de número 26. Porque até hoje você não ouviu isso não, meu irmão. Você ainda não ouviu isso não, minha irmã. Porque os pastores não ensinam, não. Você acha que Cristo vem sozinho? Ou com os anjos somente? Por que que a terra, por que que os moradores da terra que não tiver confessado Cristo como Senhor vão morrer? Porque nas nuvens do céu vai aparecer Jesus com todo o exército angelical e com o próprio Deus. Alguém já te ensinou que Deus vem junto com Jesus, meu irmão? Alguém já te ensinou que Deus, quando Jesus vier buscar o povo dele, a sua igreja amada, a sua noiva querida, alguém já te ensinou que Deus vem junto com Jesus? Alguém já te ensinou isso? Não, porque são profetas fake news, falsas informações que jogam em cima de você. Olha o que diz Mateus capítulo 26, versículo de número 63 a seguir. Eu deixo a palavra de Deus falar, eu deixo Jesus Cristo falar com você, porque isso aqui é Jesus falando, não é eu não. Não é nenhum dos profetas, não é nenhum dos discípulos falando, não. É Jesus Cristo falando. Você quer aceitar o que Jesus Cristo fala ou o que os homens falam? Mateus capítulo de número 26. Eu quero ler com você desde o versículo 62. Advogado. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 62 a seguir. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma o que este se depõe contra ti? Eles estavam acusando Jesus de culpado e de pecador e transgressor. Aí o sumo sacerdote levanta e olha para Jesus e fala assim, olha, e levantando o sumo sacerdote disse-lhe: não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? O que diz o versículo de número 63? E Jesus, porém, guardava silêncio. O povo estava acusando Jesus. O povo estava querendo ali crucificar Jesus, condenar Jesus, e Jesus permaneceu calado. Versículo de número 63. E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Verso 64. Presta atenção, querido. Presta atenção, minha irmã. Ninguém nunca te ensinou isso, né? Eu acredito que não. Ninguém nunca te ensinou que quando Jesus voltar para buscar a noiva, Deus vem junto. Por que todos os ímpios vão morrer perante o dilúvio de glória e majestade do Senhor na sua vinda? Porque Deus vem junto. Aí vai vir todo o exército angelical. Aí o Espírito Santo, juntamente com os anjos, sairá dos quatro cantos da terra a reunir os salvos, os mortos em Cristo ressuscitados e transformados. Ali, na vinda de Jesus, vai estar as três santíssimas pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho desce do céu com todo o exército angelical. E o Espírito Santo nos reúne para levar ao encontro do Senhor dos ares. Qual ímpio vai suportar a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo se nós, nas condições que vivemos hoje, neste corpo podre pelo pecado, nós não temos como suportar sequer um anjo? Mas o que eu vejo de gente vendo o anjo dentro da igreja e continua de pé. Daniel viu um anjo, caiu prostrado sem fôlego. João viu um anjo, caiu prostrado sem fôlego. Mas os profetas de hoje verem anjos e continua de pé. Pena que continua gritando, né? Gritando, tocando piorra e caindo no chão. Pelo menos para isso eles ainda fazem, cai no chão. Cai no chão porque estão cheios de espírito imundo. Essa é a grande verdade. Porque não há homem nessa terra, nesse corpo podre e pecaminoso, que veja um anjo e consiga parar de pé com as suas forças, rapaz. O profeta Daniel caiu, sem fôlego, sem força, quando se deparou com um anjo. O profeta João caiu, quando se deparou com um anjo, caiu sem força, sem fôlego. Mas os profetas de hoje vê anjo para tudo quanto é canto. Aqui diz agora Mateus 24,
Mateus 26, 64. Depois que o sacerdote falou, eu conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Olha como é que Jesus vai voltar agora. Olha como que Jesus vem. Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus, tu o dissestes. Eu digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Como é que Jesus vem? Ele vem à direita do Todo-Poderoso. Ele vem com o Pai buscar a tua igreja. E se o pai falou para Moisés, um homem cheio de temor e obediência, vai para de trás daquela rocha ali, Moisés, ali tem uma fenda, eu vou passar e aí você me verá pelas costas, porque não há homem que veja a minha face e viva, Moisés. Agora Jesus vem junto com Deus e o Espírito Santo se revelará, aparecerá, se fará visível aos nossos olhos. Como é que vai ficar a gente vivo nessa terra? Como é que vai ficar alguém vivo aqui para passar pela grande tribulação se Jesus Cristo está dizendo que a vinda dele é logo depois da grande tribulação? Meu irmão, minha irmã, não sei se essas informações vai valer alguma coisa para você. Eu acredito que vai, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ele é Deus que te ama, que nos ama, e não quer que eu e você sejamos confundidos. Não quer que nós venhamos a crer em mentiras, mas sim a verdade da palavra de Deus. Jesus ele falou ali que ele vem logo após a grande tribulação, mas tem um povo insistindo, dizendo que Jesus vem em secreto e que de repente vai sumir um povo da terra. E os que ficarem aqui vai passar pela grande tribulação. Uma vez que Jesus voltar a essa terra, quem salvar, salvou. Quem se perder, se perdeu, acabou. Depois que Jesus voltar para buscar a tua igreja, não há mais chance de salvação. Salvo, salvo, perdido, perdido, acabou-se. Porque na Bíblia está revelado 3 vindas de Jesus. Uma em forma de carne, para crescer e morrer por nós. Ele já veio, cresceu, morreu e ressuscitou. Essa foi a primeira vinda, o primeiro advento do Messias. O segundo advento é o que nós estamos aguardando. A volta de Jesus agora glorificado, para buscar a tua igreja. E quando ele vier, ele vai vir logo após a grande tribulação. E quando ele vier, não vai ficar um ser humano vivo nessa terra. Porque quando ele vier, vai ser revelado o iníquo. O que é o iníquo? O próprio Satanás e seus seguidores. O pai da mentira e os seus filhos que mentem. E aí o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai destruí-lo com o sopro da sua boca pelo resplendor da tua vinda, conforme diz 2 Tessalonicenses 1,13. O que nós vamos falar? Você vai acreditar nos homens ou em Jesus Cristo? Você vai acreditar na verdade da palavra de Deus ou na mentira da palavra dos homens? Eu creio que vai valer a pena você estar assistindo esse estudo, por mais grande que ele venha ficar, porque Deus quer falar com você, servo e serva fiel. Deus quer abrir os teus olhos para a verdade única da palavra de Deus, de que está assim de falsos profetas, falsos cristos, profetas enganadores, profetas fake news, lobos vestidos de ovelhas. Eu quero aqui deixar o meu convite para você. Vai lá no YouTube, escreve lá, ó, Pastor Nilcélio, revelando a verdade. Ali eu tenho um vídeo que fala sobre lobo vestido de ovelhas. Ali eu tenho um vídeo onde fala do arrebatamento secreto. Tem vídeo de oração, certo? Tem vídeo ali que fala sobre a lei e a graça. Vai lá no YouTube, lá eu convido a você, querido. Vai lá no YouTube, escreve lá, olha, Pastor Nilcélio, revelando a verdade. Assista os vídeos, assista o vídeo, um de cada vez, e não se inscreva não, não se inscreva não. Eu vou tornar a repetir aqui, eu não estou preocupado com quantidade de inscritos não, é com a qualidade deles. Porque é para entrar neste canal pessoas que querem a verdade, pessoas que querem revelação da verdade. E que me critiquem enquanto quiserem criticar. Se criticaram a Jesus, imagina eu que sou falho e pecador. Então vai lá no YouTube, escreva lá, ó, Pastor Nilcélio, revelando a verdade. Vai lá, assista os vídeos, depois se o Espírito Santo falar com você, você se inscreve. É entre você e o Espírito Santo, não é comigo. É entre você e o Espírito Santo, não é comigo.
A minha incumbência aqui é fazer a vontade daquele que me criou. É fazer a vontade daquele que me mantém em vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É levar a você aquilo que ele me deu de graça. A verdade da tua santa e imaculada palavra. Por que você acha que lá em João 17, Jesus orou ao Pai dizendo para ele: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É porque a Bíblia é a verdade, mas o que tem de falsos enganadores, falsos profetas, fake news aí, mentindo para você, usando a Bíblia para mentir para você, tirando o texto do contexto, lê um versículo, se isola nele e não busca a verdade da essência daquele texto, o que o texto está passando. De onde tirar esse arrebatamento secreto? Da indução de Satanás. De onde tiraram que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Seduzidos por Satanás. Porque a igreja vai passar pela grande tribulação. Só que o Pai vai estar conosco. Só que o Pai vai estar conosco como teve lá na provação do deserto. O Senhor vai fazer cair o pão na hora certa, a água na hora certa, a tua guarda e proteção, porque Ele é soberano, Ele não mente, querido. Por isso que lá em Números 23:19 ele fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou ele falaria e não confirmaria. Ele prometeu: o vosso pão e água serão certos. Quando? No período da grande tribulação. Então a igreja vai sim, está na terra, na grande tribulação, porque é o próprio Jesus Cristo que fala lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, que é logo depois da grande tribulação que o sol vai escurecer, a lua vai perder sua luz, as estrelas vão cair do céu, todas as potências do céu serão abaladas, e então, versículo 30, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, quando? Logo depois da grande tribulação, não é antes. Então, eles formaram essa doutrina de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, firmada no arrebatamento secreto. De que Jesus vai vir, que quem vai ver Jesus vindo é só os salvos. Mas quando você vai para o estudo da palavra de Deus, Mateus 24, 29, ali fala bem claro, o versículo 30 fala bem claro, que todas as tribos da terra se lamentarão e verão Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então o arrebatamento secreto é uma notícia fake news para você. Isso não é verdade, o arrebatamento não é secreto. Como também é uma notícia fake news para você de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque ela vai sim. Foi Jesus quem falou. Ele falou com a sua própria boca que é logo depois da grande tribulação que ele volta. Como que a igreja vai estar no céu? Como que a igreja vai subir para o céu sem Jesus vir buscá-la? Ou você não acredita que a igreja só vai subir porque Jesus vem buscá-la? Se é ele que vem buscá-la e ele só vem depois da grande tribulação, como é que a igreja vai estar no céu, querido? Fica essa perguntinha para você aí, tá bom? Peço a você, fique atento. Escute, ouve de tudo, mas retenda o que for bom. Retenda o que for fiel e verdadeiro. Guarde para você o que é verdadeiro, o que é fiel, o que é justo, o que é de acordo com a palavra do Senhor. Você que ficou até o final, em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, seja louvado o nome de Jesus na tua vida. Obrigado por sua paciência e por sua persistência. Se fez algum sentido para você o que aqui foi dito, compartilhe com quem você ama. Se você sentiu o desejo no coração de se inscrever, amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Inscreva-se, ativa o sininho, deixa teu joinha, deixa teu comentário. E vamos junto nessa caminhada da verdade, verdade da palavra de Deus, vamos junto, seja o meu irmão, seja o meu companheiro neste canal, revelando a verdade. Porque este canal não é meu, ele é seu, ele é nosso. Porque a verdade quem revela não sou eu, é Cristo, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Então, vamos fazer parte dessa família revelando a verdade? Se você sentiu o desejo no teu coração, Jesus te abençoa, vai aí, se inscreva, ativa o sininho, deixa o teu joinha, compartilhe com quem você ama e fique ligado para que sempre que fizermos aqui novos vídeos, você seja notificado. Por isso a importância de, ao inscrever-se, ativar o sininho. Porque Deus tem muito mais ainda para falar contigo, comigo, com todos nós. Tá bom? Peço perdão pela extensão do vídeo. Não é fácil trazer uma explicação de um tema tão forte em poucos minutos, não é fácil. Tá? Me perdoe, mas o Senhor quer que você dê ouvido à tua voz e não à dos homens. Então fique atento. Você que se gostou
vai lá, deixa o teu joinha, busca lá no YouTube, Pastor Nilcélio Revelando a Verdade, assistam os outros vídeos e os novos que estaremos postando para a honra e glória de Deus e vamos juntos, com uma família chamada Revelando a Verdade, vamos juntos adorar a Deus. Compartilhe com quem você ama, querido. Se você tem profundo e verdadeiro amor por certas pessoas, compartilhe com elas, para que elas não sejam enganadas. Para que você não seja enganado, vamos juntos estudar a Bíblia. Vamos juntos perseverar na oração, porque se não for assim, o inimigo vai nos arrebatar. O inimigo vai nos tomar para si. Se nós não estivermos firmados na verdade, que é a palavra de Deus, na verdade que é Deus, na verdade que é Jesus Cristo, na verdade que é o Espírito Santo, na verdade que é a tua santa palavra, nós vamos ser arrebatados e destruídos por Satanás. Porque ele quer que você acredite na mentira e deixe de lado a verdade. Então, muito cuidado com esses profetas fake news. São eles, na verdade, lobos vestidos de ovelhas, falsos profetas, profetas fake news, anticristo. Anticristo, é isso que eles são. Porque se pregam a Bíblia errado, está adorando ao diabo e não a Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe os seus negócios, que o Senhor guarde os vossos passos, que o Senhor vos livre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que o Senhor possa verdadeiramente te cobrir com as tuas asas e com as tuas mãos palpar os teus pés e vos guiarem. É em nome de Jesus que o Senhor esteja conosco todos os dias de nossa vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vai lá, querido. Se você sentiu no coração, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o teu joinha, faça os teus comentários e busque. Tem mais vídeos aí do Pastor Nilcélio, deste programa, deste canal, Revelando a Verdade. Pastor Nilcélio, Revelando a Verdade. Inscreva-se, compartilhe e Jesus te abençoe. Amém?